mais a história do maior parque da Disney. Tudo começou com o sonho de Walt Disney após perceber um grande problema que acontecia nos parques de diversões. Essa história envolveu muita disposição, um trabalho incansável e enormes desafios para tornar esse sonho realidade. A Disneyland Park era o ano de 1955, no ensolarado estado da Califórnia, que o Reino de Maravilhas surgiu das mentes criativas de Walt Disney. Esse sonho surgiu após as próprias experiências em parques de diversões que Walt Disney foi, onde ele percebeu que algo estava faltando. As instalações eram desarrumadas, geralmente sujas, as atrações nem sempre eram seguras e havia pouco espaço para a imaginação. Além disso, os espaços não podiam ser aproveitados por toda a família. Determinado a mudar isso, Walt Disney começou a sonhar alto. Ele queria construir um reino de maravilhas onde a magia ganharia vida, um lugar onde crianças e adultos poderiam se perder em aventuras encantadas e criar memórias duradouras. E assim, a semente da ideia de um parque temático foi plantada em sua mente. Ele tinha uma visão mais ampla de entretenimento do que existia até aquele momento. Ele queria criar uma experiência imersiva, onde as pessoas pudessem realmente se sentir parte das histórias e dos mundos que ele criava. Um parque temático permitiria a ele e a sua equipe expandir essas narrativas além das telas de cinema e trazê-las à vida real. Com muita criatividade e ideias, Walt Disney e sua equipe escolheram um local na ensolarada Califórnia, onde Campos Verdes logo dariam lugar a castelos de contos de fada e aventuras emocionantes. Walt Disney não queria apenas construir um parque, ele queria criar uma real experiência imersiva onde cada detalhe contasse uma história, onde cada canto escondesse segredos e surpresas. Ele queria que os visitantes se sentissem parte de um mundo de fantasias, onde os sonhos se tornassem realidade e a magia estivesse em cada esquina. E foi assim que Walt Disney transformou terras agrícolas em um mundo encantado, revolucionando a ideia de parques de diversões. O famoso Castelo da Bela Adormecida, o ícone da Disneyland, foi construída antes mesmo do parque abrir. Essa foi uma estratégia utilizada para deixar todo mundo curioso e ansioso com o que estava por vir. As portas finalmente se abriram em julho de 1955 e a partir disso a magia tomou conta. Visitantes de todas as idades foram transportados para terras de aventura e fantasia. Cada canto do parque estava repleto de diversão e emoção. A magia estava no ar, os sorrisos se espalhavam e a aventura começava. Desde então, milhões de pessoas de todo o mundo foram testemunhar a maravilha dos parques da Disney, onde a imaginação e o limite dos sonhos se tornariam realidade. Mas a história não para por aí. Vamos lá entender cada pedacinho dessa história, porque o sucesso que o parque é hoje não surgiu do nada. Foi preciso sim muito trabalho e muita estratégia por trás desse mundo encantado. O início do sucesso por trás da magia. O dia da inauguração de Disneyland Park não foi exatamente um sucesso imediato como muitos esperavam. Apesar de todo o planejamento e preparação, a abertura do parque foi marcada por uma série de contratempos e problemas técnicos. O evento de abertura, transmitido ao vivo pela ABC, foi assistido por milhões de pessoas em todo o país. No entanto, os problemas começaram logo cedo, com um calor intenso que fez com que o asfalto fresco derretesse e os sapatos das pessoas grudassem no chão. Além disso, devido à grande demanda e ao número excessivo de convites de cortesia, o parque ficou lotado, tornando difícil para os visitantes aproveitarem as atrações. Além disso, houve falhas técnicas em algumas das atrações, como o passeio de barco do Rio do Pirata, que começou a afundar devido ao excesso de peso dos passageiros. Isso causou pânico entre os visitantes e fez com que a Disney desligasse a atração temporariamente. E esse evento de abertura teve uma grande jogada de marketing por trás. Walt Disney usou sua influência na indústria do entretenimento para promover o Disneyland Park em programas de televisão e eventos especiais, criando uma enorme antecipação em torno da abertura. O especial de televisão Disneyland Opening Day, transmitido pela ABC, apresentava celebridades, músicas e uma prévia do que os espectadores poderiam esperar do parque. Isso gerou um enorme interesse e entusiasmo entre o público, garantindo que Disneyland Park se tornasse um destino popular desde o primeiro dia. Apesar dos contratempos iniciais, a Disneyland Park rapidamente se recuperou e se tornou um sucesso duradouro, cativando milhões de visitantes ao longo dos anos com sua magia e imaginação.
A abertura do parque pode não ter sido perfeita, mas foi o começo de uma jornada incrível que continuou a encantar e inspirar pessoas de todas as idades em todo o mundo. Muitas estratégias estavam por trás do sucesso da Disneyland Park. O marketing da abertura foi apenas uma delas. Walt Disney queria que os visitantes se sentissem parte das histórias que ele criou. Ele e sua equipe cuidaram meticulosamente de cada detalhe do parque, desde a arquitetura das atrações até os trajes dos funcionários, para garantir uma experiência imersiva e mágica. Além disso, existiram atrações inovadoras que chamaram a atenção e o desejo do público desde o primeiro dia. Walt Disney sabia da importância do atendimento ao cliente, que deveria ser excepcional. Ele instruiu sua equipe a tratar os visitantes como convidados especiais e a fazer de tudo para garantir que tivesse uma experiência mágica e memorável dentro do parque. Já na construção de Walt Disney World, a ideia de um parque temático ainda maior começou a surgir na imaginação de Walt Disney. Ainda na década de 1950, ele queria criar um destino de entretenimento completo com parques temáticos, resorts e uma variedade de atividades para as famílias. A Flórida foi a escolhida como local ideal devido ao clima favorável e à localização estratégica na costa leste dos Estados Unidos. No entanto, Walt Disney morreu em 1966, não sendo possível ver o resultado do parque. A construção do parque começou oficialmente em 1967 e seu irmão ficou responsável pela construção. O projeto foi colossal e incluiu a construção de parques temáticos como Magic Kingdom, hotéis, estradas, sistemas de transporte e infraestrutura para atender a demanda prevista. O Magic Kingdom abriu suas portas em 1º de outubro de 1971. Foi uma realização monumental da engenharia e da imaginação, recriando o espírito da Disneyland Park com mais algumas adições e melhoria. Ao longo dos anos, mais parques temáticos foram adicionados ao complexo. Além disso, novos resorts, áreas de entretenimento e atrações foram constantemente adicionadas para expandir e melhorar a experiência dos visitantes. E como que foi essa construção? Nos bastidores da construção de Walt Disney World, a maravilha moderna erguida do pântano da Flórida para se tornar um dos destinos turísticos mais icônicos do planeta, existiram desafios monumentais enfrentados por arquitetos e engenheiros, bem como soluções inovadoras que tornaram o sonho de Walt Disney realidade. Antes que a magia pudesse acontecer, os desafios da natureza teriam que ser superados. Equipes de engenheiros e trabalhadores se reuniram enfrentando terrenos instáveis e problemas de drenagem. Para elevar as estruturas majestosas do Walt Disney World acima dos pântanos foi necessário um esforço monumental de engenharia e criatividade. Foi necessário um extenso trabalho de nivelamento do terreno e de instalações de sistemas de drenagem para garantir que o parque não ficasse sujeito a inundações. Enquanto atrações mágicas começavam a tomar forma, a construção de uma infraestrutura completa estava em andamento nos bastidores. Estradas foram traçadas, redes elétricas foram instaladas e sistemas de água e esgoto foram cuidadosamente planejados para atender às necessidades do complexo. Para isso, foi necessário um planejamento cuidadoso e coordenação entre equipes de engenharia e construção meticulosa. A imaginação de Walt Disney ganhou vida à medida que as construções icônicas, como o Castelo da Cinderela, começaram a dominar o horizonte. Engenheiros e arquitetos trabalharam incansavelmente para transformar desenhos conceituais e imaginários que vinham direto das telas de cinema, onde tudo era possível, para se tornar uma realidade segura e estável. Coisas nunca antes construídas precisavam ser projetadas em grandes proporções. Com muita atenção e testes e criação de estruturas complexas começou a tomar formas, com sistemas de movimento e efeitos especiais para garantir uma experiência imersiva de um mundo mágico para os visitantes. Mas os desafios não terminaram aí. O clima implacável da Flórida trouxe sua própria dose de obstáculos, com altas temperaturas, umidade extrema e ameaças de furacões constantes. No entanto, a determinação de toda a equipe dos construtores prevaleceu. Estruturas resistentes foram erguidas com reforços adicionais para resistir às intempéries. Apesar de todos os desafios, as construções do Walt Disney World foi concluída com sucesso e o complexo se tornou um dos destinos turísticos mais populares do mundo. Os limites da imaginação foram desafiados e a magia finalmente se tornou realidade. Isso foi possível graças ao planejamento cuidadoso
e a execução competente, a dedicação, a qualidade e a excelência em todas as etapas do processo de construção, assim como em tudo dentro do mundo mágico da Disney. O custo total estimado para a construção do parque foi calculado em torno de 400 milhões de dólares na época da sua inauguração, lá em 1971. Isso equivale a vários bilhões de dólares ajustados pela inflação dos dias de hoje. Esse foi um dos maiores empreendimentos de construção e desenvolvimento na história dos parques temáticos e de turismo em todo o mundo. O Walt Disney World continua sendo um dos empreendimentos de construção e desenvolvimento mais caros e ambiciosos da história dos parques temáticos e do turismo em todo o mundo. Mesmo décadas após sua inauguração, o complexo continua a crescer e se expandir com investimentos contínuos em novas atrações, hotéis, infraestrutura e melhorias. O custo total do parque aumentou ao longo dos anos devido a essas expansões e atualizações. Isso garante que o Walt Disney World permanece como um dos mais emblemáticos e influentes complexos de entretenimento do mundo, representando um marco significativo na história do turismo e da indústria de entretenimento. E quais são as curiosidades do maior parque? Os túneis. Embaixo da estrutura do parque existe um mundo de túneis subterrâneos para a operação perfeita do parque. Esses túneis são a parte crucial da operação do parque, permitindo que funcionários e personagens da Disney se movam de forma eficiente e discreta por baixo dos visitantes. Um fato interessante sobre os túneis é que, na verdade, eles não estão localizados sobre todo o parque. Eles estão presentes apenas na área do Magic Kingdom. Isso ocorre porque o parque foi construído em uma área plana e, para criar espaço para os túneis, o nível do solo foi aumentado. Isso deu aos engenheiros, arquitetos e designers espaço para criar um sistema complexo de túneis e instalação de serviço, incluindo áreas de descanso, vestiários, escritórios e até mesmo restaurantes para os funcionários. Esses túneis foram projetados para manter a magia do parque viva. Por exemplo, os túneis são decorados com temas específicos de cada área do Magic Kingdom, e os funcionários são incentivados a permanecer no personagem enquanto estiverem nos túneis. Os túneis não são abertos ao público, o que contribui para a sensação de magia e mistério que permeia os parques da Disney. Esses túneis subterrâneos são um exemplo fascinante de como a Disney usa a criatividade e a engenhosidade para melhorar a experiência dos visitantes e manter a magia viva em todo o seu parque. Você já ouviu falar no Círculo do Mickey? Esse é um pequeno detalhe escondido que pode ser encontrado em muitos lugares dentro do Walt Disney World se você olhar atentamente para as grades, cercas, tijolos ou até mesmo as decorações dos parques. Você poderá encontrar um padrão de 3 círculos interligados formando uma silhueta que se assemelha à cabeça do Mickey Mouse. Essa sutil referência ao personagem mais icônico da Disney é uma homenagem aos detalhes meticulosos que foram colocados em cada aspecto do design do parque. Esses toques mágicos foram criados para que os visitantes possam descobri-los e se sentirem ainda mais imersos na atmosfera mágica do parque. A caça ao Círculo do Mickey se tornou uma atividade divertida para muitos visitantes, especialmente para os mais atentos e observadores. É uma maneira adorável de se sentir conectado ao legado e à criatividade por trás de Walt Disney World, além de ser uma lembrança constante da alegria e da magia que o parque tem a oferecer. Lixo automatizado. O parque temático Magic Kingdom possui um sistema subterrâneo de lixo totalmente automatizado. Isso mantém o parque limpo e livre de resíduos de forma eficiente e discreta. Esse sistema consiste em uma série de túneis subterrâneos que se estendem por baixo do parque, onde os funcionários podem transportar lixo e suprimentos sem serem vistos pelos visitantes. Os resíduos são coletados em pontos estratégicos ao redor do parque e são então enviados através de esteiras rolantes para um centro de processamento localizado fora do parque. O sistema é tão eficiente que os visitantes raramente percebem a presença dele enquanto estão no parque. Isso ajuda a manter a magia e a atmosfera encantadora do Magic Kingdom intactas, sem interrupções visuais ou olfativas causadas pelos resíduos visíveis. Além de ajudar a manter o parque limpo, esse sistema também é uma ferramenta valiosa para garantir a segurança e eficiência das operações do parque. Ele permite que os funcionários se movam rapidamente de um lugar para o outro, facilitando a entrega de suprimentos e a resposta à emergência sem atrapalhar a experiência dos outros visitantes. Ilusão. O Castelo da Cinderela no Magic Kingdom é na realidade uma ilusão de ótica cuidadosamente planejada para parecer muito maior do que ele realmente é.
O castelo foi projetado usando uma técnica chamada perspectiva forçada, onde os elementos arquitetônicos são dimensionados de forma a criar uma ilusão de maior tamanho e altura. Por exemplo, as janelas do topo do castelo são realmente menores do que as janelas da base, mas são pintadas em uma escala maior para parecerem do mesmo tamanho. Além disso, os tijolos no topo do castelo são feitos de materiais mais leves e são dispostos de maneira mais espaçada do que os tijolos da base, o que contribui para a ilusão da altura. Outro segredo interessante sobre o Castelo da Cinderela é a presença de uma suíte secreta no interior. A suíte da Cinderela é um espaço luxuoso e ricamente decorado. Foi originalmente projetado como um apartamento privado por Walt Disney e sua família. No entanto, devido à morte prematura de Walt Disney, a suíte nunca foi concluída e permaneceu fechada por muitos anos. Mais tarde, a suíte da Cinderela foi transformada em uma suíte de hospedagem VIP, se tornou um dos locais mais exclusivos e cobiçados do Walt Disney World. Apenas um seleto grupo de convidados tem a oportunidade de passar uma noite nessa suíte deslumbrante, desfrutando de uma experiência verdadeiramente mágica e única. E uma curiosidade de por que não construir o castelo em uma altura maior oficialmente. O Castelo da Cinderela precisava ser construído em uma escala que se encaixasse harmoniosamente com o restante do parque e não dominasse visualmente o espaço. Ao criar a ilusão de um castelo maior, foi possível manter uma sensação de proporção e equilíbrio dentro do Magic Kingdom. Além disso, construir um castelo verdadeiramente grande exigia enormes quantidades de materiais e recursos, aumentando significativamente os custos de construção e manutenção. Ao usar a técnica da perspectiva forçada, a Disney conseguiu criar uma ilusão de um castelo grande sem os custos associados à construção de uma estrutura física maior. Outro motivo pelo uso da ilusão é adicionar um elemento de magia e fantasia ao Castelo da Cinderela, tornando ainda mais encantador e impressionante para os visitantes. Essa abordagem de design foi escolhida para enfatizar a sensação de contos de fadas e se manter no imaginário dos visitantes. E por último, ao manter o Castelo da Cinderela em uma escala menor, a Disney pode integrá-lo mais harmoniosamente com a paisagem à sua volta e criar uma atmosfera mais íntima e acolhedora para os visitantes. Isso contribui para a sensação de imersão e envolvimento no mundo encantado da Disney. Se fosse um castelo gigantesco, essas proporções e sensações de imersão seriam diminuídas no mundo real. Por isso, a estratégia da ilusão foi tão importante para manter o cenário mágico. O pavimento do Magic Kingdom também foi projetado de uma maneira especial para criar uma atmosfera mais mágica e acolhedora aos visitantes. Foi usada uma técnica chamada forçamento de escala no design do pavimento para criar a ilusão de distâncias mais curtas entre as áreas do parque. Para alcançar esse efeito, os tijolos e azulejos ao longo do parque são feitos em diferentes tamanhos e padrões, dependendo de onde você está no parque. Perto da entrada principal, os tijolos são maiores e mais espaçados, enquanto nos pontos mais distantes do parque, os tijolos são menores e mais próximos, criando uma sensação de que você está mais perto do centro do parque do que realmente está. Além disso, as cores usadas foram escolhidas levando em consideração a psicologia das cores, trazendo diferentes sensações em cada área do parque. A construção e a evolução do Walt Disney World ao longo das décadas refletem a visão e o legado duradouro de Walt Disney, que sonhava em criar um lugar onde as pessoas pudessem escapar para um mundo de fantasia, magia e diversão, com muita segurança e atrações para toda a família. Me conta aqui nos comentários se você conhecia toda a história do principal parque da Disney e essas curiosidades. E se você já visitou o parque, comente aqui qual foi a sua experiência e se percebeu esses detalhes. Inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhum vídeo. Deixe seu like aqui e compartilhe esse vídeo com quem também vai gostar de conhecer essa história. Se puder, seja membro para apoiar o canal. Com apenas R$ 1,99 você já pode ser membro e já terá benefícios exclusivos. Se não puder, não tem problema, o importante é que você venha comigo até o final de cada vídeo. Muito obrigada por estar aqui comigo, beijos e até o próximo vídeo.